Uma mulher rica humilha publicamente uma menina pobre, sem saber que era sua filha perdida há muito tempo. Reviravoltas inesperadas, alucinações e investigações a levam a uma aventura emocionalmente intensa. Vitória Monteiro, uma mulher de 45 anos, impecavelmente vestida com um terno de grife, caminhava com passo firme pelas ruas do centro da cidade. Seu cabelo castanho, perfeitamente penteado, movia-se ligeiramente com a brisa da manhã. Seus olhos de um verde intenso esquadrinhavam o ambiente com uma mistura de desdém e superioridade. Como diretora executiva da Monteiro Empreendimentos, uma das empresas mais importantes do país, Vitória estava acostumada a que todo mundo se afastasse à sua passagem. No entanto, naquela manhã algo iria mudar sua vida para sempre. Ao dobrar a esquina, Vitória parou em frente a uma pequena loja de roupas. Não era o tipo de estabelecimento que ela frequentaria, mas algo na vitrine chamou sua atenção. Um vestido simples, mas elegante, lembrou-lhe um que sua filha pequena, Lúcia, costumava usar antes de desaparecer há 20 anos. Vitória sacudiu a cabeça, tentando afastar esses pensamentos. Havia passado 2 décadas tentando esquecer a dor de perder sua única filha. Depois de anos de busca infrutífera, havia se resignado a nunca mais vê-la. Essa dor a havia transformado em uma mulher fria e distante, incapaz de se conectar emocionalmente com ninguém. Decidida a entrar na loja, Vitória empurrou a porta. Uma sineta anunciou sua chegada e uma jovem de uns 25 anos se aproximou para atendê-la. "Bom dia, senhora. Em que posso ajudá-la?" perguntou a jovem com um sorriso amável. Vitória a olhou de cima a baixo. A moça vestia-se de maneira simples, com jeans gastos e uma camiseta branca. Seu cabelo castanho estava preso em um rabo de cavalo descuidado e seus olhos, de um verde surpreendentemente familiar, brilhavam com uma mistura de nervosismo e determinação. "Quero ver aquele vestido da vitrine", exigiu Vitória sem se incomodar em devolver a saudação. A jovem, cujo nome era Helena, assentiu e se dirigiu à vitrine. Enquanto caminhava, Vitória não pôde evitar notar algo em seu andar, na forma como se movia, que lhe parecia estranhamente familiar. Helena voltou com o vestido e o mostrou a Vitória. "É um design exclusivo, senhora. Feito à mão com tecidos de primeira qualidade", explicou com orgulho. Vitória tocou o tecido com seus dedos, surpresa com a qualidade. "Você o fez?" perguntou com um tom que misturava incredulidade e desdém. Helena assentiu, sorrindo. "Sim, senhora. Eu desenho e confecciono todas as peças da loja." Vitória soltou uma risada depreciativa. "E você espera que alguém compre isso? É evidente que você não tem ideia de moda, nem do que as pessoas com classe procuram." O rosto de Helena se obscureceu, mas ela manteve a compostura. "Talvez não seja do gosto de todos, mas temos clientes que apreciam nosso trabalho", respondeu com voz trêmula. Vitória deixou o vestido sobre o balcão bruscamente. "Você deveria procurar um trabalho de verdade, menina. Isso não vai te levar a lugar nenhum." Enquanto Vitória se virava para sair da loja, não notou como os olhos de Helena se enchiam de lágrimas. Também não percebeu que em seu pulso a jovem usava uma pulseira de fio desgastada, idêntica à que Vitória guardava em seu porta-joias, como única lembrança de sua filha perdida. Helena observou Vitória sair da loja, sentindo uma mistura de humilhação e uma estranha sensação de familiaridade que não podia explicar. Secou as lágrimas e voltou ao seu trabalho, sem saber que esse encontro era apenas o começo de uma história que mudaria sua vida para sempre. Enquanto isso, Vitória se afastava da loja, tentando ignorar a pontada de culpa que sentia no peito. Por um momento, o olhar ferido de Helena lhe lembrara sua filha Lúcia, e isso a perturbava mais do que estava disposta a admitir. O que Vitória não sabia era que o destino havia colocado em movimento uma série de eventos que logo a obrigariam a enfrentar seu passado e reconsiderar tudo o que acreditava saber sobre si mesma e sobre a filha que havia perdido há tanto tempo. Os dias seguintes ao encontro na loja transcorreram com aparente normalidade para Vitória Monteiro. No entanto, a imagem de Helena, a jovem designer, havia ficado gravada em sua mente. Havia algo nela que não podia explicar, uma sensação inquietante que a perseguia em seus momentos de solidão.
Uma tarde, enquanto revisava alguns documentos em seu luxuoso escritório no último andar do edifício Monteiro, Vitória se encontrou distraída, olhando pela janela para a movimentada cidade. Sua assistente, Sofia, uma mulher de meia-idade que trabalhava para ela há mais de uma década, entrou com uma xícara de café. "Vitória, você está bem?" perguntou Sofia, notando o olhar perdido de sua chefe. Vitória se sobressaltou ligeiramente. Sim, só estava pensando", respondeu pegando a xícara de café. "Sofia, você se lembra da pulseira de Lúcia? Aquela que guardamos no cofre." Sofia assentiu com tristeza. Como esquecer? Era a única lembrança que nos restou dela. "Quero vê-la", disse Vitória com um tom que não admitia discussão. Minutos depois, Vitória segurava em suas mãos uma pequena pulseira de fio, desgastada pelo tempo. As cores, embora desbotadas, ainda mostravam um padrão distintivo de azuis e verdes. Vitória a acariciou com ternura, permitindo-se um momento de vulnerabilidade que raramente mostrava. "Por que agora, depois de tantos anos?" perguntou Sofia suavemente. Vitória ficou em silêncio por um momento. "Vi uma moça outro dia. Havia algo nela que me lembrou Lúcia. É uma bobagem, eu sei, mas não consigo tirá-la da cabeça." Enquanto isso, em outro lado da cidade, Helena fechava a loja depois de um longo dia de trabalho. Apesar dos comentários ofensivos de Vitória, as vendas haviam melhorado nos últimos dias. No entanto, o encontro com aquela mulher elegante e cruel continuava rondando seus pensamentos. Helena caminhou para seu pequeno apartamento, localizado em um bairro modesto, mas seguro. Ao entrar, foi recebida pelo aroma de um jantar recém-preparado. "Cheguei, Marta", chamou Helena. Marta, uma mulher de uns 60 anos, saiu da cozinha com um sorriso caloroso. "Bem-vinda, querida. O jantar está quase pronto." Marta havia sido a figura materna de Helena desde que ela se lembrava. A havia criado como se fosse sua própria filha, embora Helena sempre soubesse que era adotada. No entanto, os detalhes de sua adoção sempre foram um mistério. Durante o jantar, Helena não pôde evitar mencionar o incidente na loja. "Marta, você já sentiu que conhece alguém, mesmo sendo a primeira vez que o vê?" Marta a olhou com curiosidade. "Por que pergunta, querida?" Helena contou sobre Vitória e a estranha sensação que havia experimentado. "Sei que parece loucura, mas havia algo nela, algo familiar." Marta empalideceu ligeiramente, mas se recompôs rapidamente. "O mundo é um lugar pequeno, Helena. Às vezes encontramos pessoas que nos lembram outras." Naquela noite, enquanto Helena dormia, Marta tirou uma velha caixa de seu armário. Dentro havia um recorte de jornal amarelado. A manchete dizia: "Filha da empresária Vitória Monteiro desaparece misteriosamente." Marta olhou para a foto da menina desaparecida e depois para o quarto onde Helena dormia. Com um suspiro pesado, guardou o recorte novamente. No dia seguinte, Vitória decidiu dar um passeio pelo parque próximo ao seu escritório, algo que não fazia há anos. Precisava espairecer. Enquanto caminhava, viu ao longe Helena sentada em um banco, desenhando em um caderno de esboços. Sem pensar, Vitória se aproximou. Helena, ao vê-la, ficou visivelmente tensa. "Seus designs", disse Vitória, apontando para o caderno. "Posso vê-los?" Surpresa pelo tom menos hostil, Helena assentiu e lhe entregou o caderno. Vitória passou as páginas, impressionada a contragosto pelo talento evidente nos esboços. "Você tem potencial", admitiu Vitória, devolvendo o caderno. "Mas falta experiência e contatos." Helena a olhou, confusa com essa mudança de atitude. "Obrigada, eu acho." Vitória tirou um cartão de sua bolsa e o entregou. "Se estiver interessada em aprender de verdade, me ligue. Eu poderia oferecer um estágio na minha empresa." Antes que Helena pudesse responder, Vitória se afastou, deixando-a perplexa. Enquanto caminhava, Vitória se perguntava o que a havia impulsionado a fazer essa oferta. Havia algo naquela moça que a intrigava e, ao mesmo tempo, a assustava. O que nenhuma das duas sabia era que esse encontro casual no parque era apenas o começo de uma série de eventos que desenredariam segredos longamente guardados e mudariam suas vidas para sempre. Helena olhava fixamente para o cartão que Vitória lhe entregara no parque.
O logo elegante da Monteiro Empreendimentos brilhava sob a luz tênue de seu quarto. Sua mente era um turbilhão de emoções contraditórias. Por um lado, a oportunidade de trabalhar em uma empresa de moda renomada era o sonho de qualquer designer emergente. Por outro, a lembrança do tratamento humilhante que Vitória lhe dera na loja ainda doía. "O que devo fazer, Marta?" perguntou Helena, mostrando o cartão para sua mãe adotiva. Marta pegou o cartão com mãos trêmulas, seu rosto uma máscara de preocupação. "Querida, você tem certeza de que quer se envolver com essa mulher? Ela parecia muito cruel com você da primeira vez." Helena suspirou. "Eu sei, mas também é uma oportunidade única. Além disso, há algo nela. Não consigo explicar, mas sinto que devo conhecê-la melhor." Marta empalideceu ligeiramente com essas palavras. "Helena, há algo que preciso te dizer." Começou, mas foi interrompida pelo som do telefone de Helena. Era uma mensagem de texto de um número desconhecido. "Já considerou minha oferta? Vitória Monteiro." Helena olhou para Marta, seus olhos brilhando com determinação. "Vou aceitar", disse firmemente. Marta assentiu lentamente, resignada. "Só tenha cuidado, minha menina. O mundo da alta sociedade pode ser implacável." Enquanto isso, na luxuosa mansão dos Monteiro, Vitória andava inquieta pelo seu escritório. Por que havia oferecido aquele estágio a Helena? O que a havia impulsionado a buscar uma aproximação com aquela jovem que até poucos dias atrás considerava insignificante? Sua reflexão foi interrompida pela entrada de seu marido, Alexandre Monteiro, um homem atraente de 50 anos, com cabelos grisalhos e olhos penetrantes. "Vitória, o que está acontecendo? Você tem estado distraída esses dias?" perguntou Alexandre, aproximando-se de sua esposa. Vitória hesitou por um momento antes de responder. "Conheci uma jovem designer. Já há algo nela que me intriga. Me lembra Lúcia." Alexandre ficou visivelmente tenso à menção de sua filha desaparecida. "Vitória, pensei que tínhamos concordado em não falar mais sobre isso. Já se passaram 20 anos. Eu sei, Alexandre, eu sei. Mas não consigo evitar pensar que talvez ela... Chega!" interrompeu Alexandre com dureza. "Lúcia se foi. Temos que seguir em frente." Vitória observou seu marido com uma mistura de dor e suspeita. Sempre lhe parecera estranho o quão rápido Alexandre havia querido encerrar o caso do desaparecimento de Lúcia. Será que ele sabia de algo que ela ignorava? No dia seguinte, Helena se apresentou nos escritórios da Monteiro Empreendimentos. O imponente edifício de vidro e aço a intimidava, mas ela se armou de coragem e entrou. Na recepção, uma mulher elegante a recebeu. "Bom dia, sou Helena. Tenho um encontro com a senhora Monteiro", disse, tentando não deixar sua voz tremer. A recepcionista a olhou com certa surpresa. "Ah, sim. A senhora Monteiro está esperando por você. Por favor, suba ao último andar." Helena subiu no elevador, seu coração batendo forte. Quando as portas se abriram, ela se encontrou cara a cara com Vitória. "Bem-vinda, Helena", disse Vitória com um sorriso que não chegava aos olhos. "Siga-me, temos muito o que conversar." Enquanto caminhavam em direção ao escritório de Vitória, passaram por uma mulher de meia idade que as olhou com curiosidade. "Sofia, cancele meus compromissos da manhã", ordenou Vitória. "Estarei ocupada com nossa nova estagiária." Sofia assentiu, mas seu olhar se deteve em Helena. Havia algo na jovem que lhe parecia estranhamente familiar. Já no escritório, Vitória mostrou a Helena os designs nos quais estavam trabalhando para a próxima temporada. Helena escutava com atenção, oferecendo timidamente algumas sugestões que, para sua surpresa, Vitória parecia considerar seriamente. "Você tem talento, Helena", admitiu Vitória, "mas precisa lapidá-lo. Você trabalhará diretamente comigo neste projeto." Helena não podia acreditar no que estava ouvindo. Isso estava realmente acontecendo? Enquanto isso, em um café próximo, Marta se reunia nervosamente com um homem mais velho, de aspecto cansado, mas elegante. "Carlos, ela começou a trabalhar com Vitória", disse Marta, sua voz quase um sussurro. O homem Carlos empalideceu. "Você acha que Vitória suspeita de algo?" Marta negou com a cabeça. "Não acho, mas estou com medo. E se ela descobrir a verdade?" Carlos pegou a mão de Marta. "Não podemos permitir isso. Guardamos esse segredo por 20 anos.
Se vier à tona agora... Eu sei, interrompeu Marta. Destruiria a todos. Enquanto essa conversa secreta acontecia, Helena e Vitória continuavam sua reunião, alheias ao turbulento passado que as unia e aos segredos que em breve ameaçariam vir à tona, mudando suas vidas para sempre. As semanas passaram voando para Helena. Trabalhar na Monteiro Empreendimentos era exigente, mas também incrivelmente gratificante. Apesar de sua atitude inicial, Vitória havia se tornado uma mentora exigente, mas justa, impulsionando Helena a alcançar seu máximo potencial. Uma tarde, enquanto trabalhavam juntas no estúdio de design, Vitória notou a pulseira de fio no pulso de Helena. Essa pulseira, murmurou Vitória, seus olhos fixos no pulso de Helena. Onde você a conseguiu? Helena olhou para sua pulseira com carinho. Eu a tenho desde sempre. Marta, minha mãe adotiva, diz que eu a estava usando quando ela me encontrou. Vitória sentiu que o mundo parava por um momento. Com mãos trêmulas, tirou de sua bolsa a pulseira gêmea que guardava como lembrança de Lúcia. Helena arfou ao ver as duas pulseiras idênticas. Como isso é possível? Sussurrou. Vitória, com lágrimas nos olhos, pegou as mãos de Helena. Helena, acho que você pode ser minha filha Lúcia. O choque dessa revelação caiu sobre ambas como um raio. Helena se afastou, sua mente um turbilhão de emoções e perguntas. Não pode ser, disse Helena, balançando a cabeça. Marta teria me dito algo. Deve haver uma explicação. Vitória, recuperando um pouco de sua compostura, assentiu. Você tem razão. Precisamos de respostas. E acho que sei onde começar a procurá-las. Enquanto isso, na mansão Monteiro, Alexandre recebia uma visita inesperada. Carlos, o homem que havia se reunido com Marta, estava em seu escritório. O que você está fazendo aqui? Perguntou Alexandre, visivelmente nervoso. Concordamos em nunca nos encontrarmos. Carlos se sentou pesadamente em uma poltrona. Vitória está perto de descobrir a verdade. Temos que fazer algo. Alexandre empalideceu. Como você sabe? Marta me contou. A garota, Helena, está trabalhando com Vitória agora. Alexandre se serviu de uma bebida com mãos trêmulas. Isso não pode estar acontecendo. Se Vitória descobrir o que fizemos... Carlos o interrompeu. O que você fez, Alexandre? Eu apenas o ajudei a encobrir. Nesse momento, a porta do escritório se abriu de repente. Vitória e Helena entraram, seus rostos uma mistura de confusão e determinação. Alexandre? Perguntou Vitória, sua voz carregada de suspeita. Quem é esse homem e do que vocês estão falando? Alexandre olhou para sua esposa e depois para Helena, reconhecendo imediatamente a semelhança. Seu rosto se decompôs em uma máscara de culpa e medo. Vitória, posso explicar? Começou, mas Vitória o interrompeu. Explicar o quê? Que você tem mentido todos esses anos? Que sabia onde nossa filha estava e não me contou? Helena, sobrecarregada pela situação, interveio. Por favor, preciso saber a verdade. O que está acontecendo aqui? Carlos, vendo que não havia mais volta, decidiu confessar. Eu sou o pai biológico de Helena, ou Lúcia, como você a chamava, Vitória. Um silêncio atônito caiu sobre o cômodo. Vitória cambaleou, apoiando-se em um móvel para não cair. O que você está dizendo? Conseguiu articular. Carlos continuou, sua voz carregada de remorso. Tive um caso com sua irmã Vitória. Quando Lúcia nasceu, ela a entregou para mim, sabendo que não poderia cuidar dela. Reuste não sabia o que fazer. Alexandre descobriu e me ameaçou. Disse que arruinaria minha carreira se eu não desaparecesse com a criança. Alexandre, vendo que tudo desmoronava, tentou se defender. Fiz isso por nós, Vitória, por nossa família, pela empresa. Um escândalo assim teria nos destruído. Vitória, furiosa e magoada, voltou-se para seu marido. Nos destruído? Você tirou minha filha de mim. Me fez acreditar que a tinha perdido para sempre. Helena, tentando processar toda essa informação, dirigiu-se a Carlos. Se você é meu pai, por que me entregou para Marta? Carlos baixou o olhar envergonhado. Eu não estava preparado para ser pai. Marta era minha governanta na época. Pedi a ela que cuidasse de você, só por um tempo, mas... Os anos se passaram e eu nunca encontrei coragem para contar a verdade. Vitória se aproximou de Helena,
seus olhos cheios de lágrimas. Helena, sei que isso é muito para assimilar, mas você poderia me dar a chance de ser sua mãe? Helena, sobrecarregada pelas emoções, olhou para Vitória. Apesar do choque e da confusão, sentiu uma conexão que não podia negar. Eu preciso de tempo para processar tudo isso, mas sim, gostaria de conhecê-la. Mãe. Enquanto mãe e filha compartilhavam um abraço tentativo, mas cheio de emoção, Alexandre e Carlos observavam em silêncio, conscientes de que suas ações passadas haviam mudado o curso de muitas vidas e que agora teriam que enfrentar as consequências. A verdade havia vindo à tona, mas este era apenas o começo de um longo caminho de reconciliação, perdão e redescoberta para todos os envolvidos. Os dias seguintes à revelação foram um turbilhão de emoções para todos os envolvidos. Helena havia se afastado para processar toda a informação, refugiando-se no pequeno apartamento que compartilhava com Marta. Marta, ao saber de toda a verdade, não pôde conter as lágrimas. Sinto muito, minha menina, soluçou abraçando Helena. Nunca quis enganar você, mas prometi a Carlos que guardaria o segredo. Helena, embora magoada pela mentira, não podia negar o amor que sentia pela mulher que a havia criado. Eu entendo, Marta. Sei que você fez isso pelo meu bem. Você sempre será minha mãe, não importa o que aconteça. Enquanto isso, na mansão Monteiro, Vitória lutava com seus próprios demônios. A traição de Alexandre havia abalado os alicerces de seu casamento e de toda a sua vida. Como você pôde fazer isso comigo? Ela perguntou uma noite, sua voz carregada de dor e raiva. Vivemos uma mentira por 20 anos. Alexandre, consumido pela culpa, tentava se explicar. Fiz isso por medo, Vitória. Medo de perder você, de perder tudo o que havíamos construído. Sei que foi errado, mas naquele momento achei que era a única saída. Vitória o olhou com uma mistura de desprezo e pena. Preciso de tempo, Alexandre. Não sei se algum dia poderei perdoar você. Em outro lado da cidade, Carlos lutava com seus próprios remorsos. Decidiu visitar Helena, esperando poder se explicar e, talvez, começar a construir uma relação com a filha que havia abandonado. Quando Helena abriu a porta e o viu, seu rosto endureceu. O que você está fazendo aqui? Perguntou friamente. Carlos, nervoso, respondeu. Helena, sei que não tenho direito de pedir nada, mas poderíamos conversar? Depois de um momento de hesitação, Helena assentiu e o deixou entrar. Sentaram-se na pequena sala, um silêncio incômodo entre eles. Sei que falhei com você, começou Carlos. Não há desculpa para o que fiz, mas quero que saiba que não passou um dia em que eu não tenha pensado em você, na vida que poderíamos ter tido. Helena o escutou em silêncio, suas emoções em conflito. Por um lado, sentia raiva pelo abandono. Por outro, uma parte dela ansiava por conhecer este homem, seu pai biológico. Preciso de tempo, disse finalmente. Não posso perdoar você da noite para o dia, mas talvez possamos começar de novo, pouco a pouco. Carlos assentiu, grato por essa pequena oportunidade. Enquanto isso, Vitória havia decidido que era hora de se reconectar com sua filha. Ligou para Helena e propôs um encontro em um café neutro, longe dos escritórios da Monteiro Empreendimentos e da mansão familiar. Quando se encontraram, ambas estavam visivelmente nervosas. Vitória, sempre tão segura nos negócios, sentia-se completamente fora de seu elemento. Helena, começou. Sei que isso é difícil para você. É para mim também. Mas quero que saiba que, apesar dos anos perdidos, nunca deixei de amar você nem de procurar por você. Helena a olhou, seus olhos cheios de emoção contida. É estranho, disse. Toda a minha vida me perguntei por que havia sido abandonada e agora resulta que nunca fui realmente. Vitória pegou a mão de Helena sobre a mesa. Nunca, nem por um segundo, quis abandonar você. Você é meu mundo inteiro. Pouco a pouco, a conversa se tornou mais fluida. Vitória contou a Helena sobre sua infância, sobre os momentos felizes que compartilharam antes de seu desaparecimento. Helena, por sua vez, compartilhou histórias de sua vida com Marta, de seus sonhos e aspirações. Sabe, disse Helena com um pequeno sorriso, sempre me perguntei de onde vinha minha paixão pelo design.
Agora vejo que está no sangue. Vitória riu suavemente. Definitivamente. Lembro-me de quando você era pequena, sempre estava desenhando e criando pequenos vestidos para suas bonecas. À medida que conversavam, ambas sentiam como se formava um vínculo, frágil, mas inegável. Ao final da tarde, quando se despediam, Vitória hesitou um momento antes de falar. Helena, sei que é cedo, mas você gostaria de vir jantar em casa algum dia? Para nos conhecermos melhor, sem pressões. Helena pensou por um momento antes de assentir. Eu gostaria disso, disse com um sorriso tímido. Enquanto isso, nos escritórios da Monteiro Empreendimentos, Sofia, a assistente de Vitória, investigava em segredo. Algo em toda essa história não se encaixava, e ela estava determinada a descobrir toda a verdade, sem saber que o que encontraria poderia abalar ainda mais os alicerces da família Monteiro. Naquela noite, enquanto todos refletiam sobre os eventos recentes, uma figura misteriosa observava a mansão Monteiro à distância. Era uma mulher elegante, de meia idade, com uma surpreendente semelhança com Vitória. Seus olhos brilhavam com uma mistura de determinação e ressentimento. Em breve, querida irmã, murmurou para si mesma, em breve você saberá toda a verdade. A reconciliação apenas começava, mas novos segredos e revelações ameaçavam vir à tona, prometendo mais reviravoltas nessa história de família, amor e redenção. O dia do jantar na mansão Monteiro havia chegado. Helena se encontrava diante do espelho, ajustando nervosamente seu vestido. Havia escolhido um de seus próprios designs, um elegante vestido azul que realçava seus olhos verdes, tão parecidos com os de Vitória. Marta a observava da porta, com uma mistura de orgulho e melancolia. Você está linda, minha menina, disse com voz suave. Helena se virou para ela com lágrimas nos olhos. Marta, você virá comigo? Preciso de você lá. Marta negou com a cabeça. Esta é a sua noite, Helena. É hora de você conhecer sua família biológica. Eu estarei aqui quando você voltar. Com um abraço final, Helena partiu para a mansão Monteiro, seu coração batendo com uma mistura de emoção e apreensão. Enquanto isso, na mansão, Vitória supervisionava pessoalmente cada detalhe do jantar. Queria que tudo fosse perfeito para Helena. Alexandre, relegado a um segundo plano, observava em silêncio, consciente de que seu papel na família havia mudado irrevogavelmente. A campainha tocou e Vitória correu para abrir a porta. Ao ver Helena, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Bem-vinda à casa, filha, disse, abraçando-a com ternura. O jantar transcorreu em um ambiente tenso, mas esperançoso. Helena compartilhou anedotas de sua infância com Marta, enquanto Vitória a escutava avidamente, tentando recuperar os anos perdidos. Alexandre, por sua vez, permanecia em silêncio, intervindo apenas quando era absolutamente necessário. Depois do jantar, enquanto tomavam café na sala de estar, o telefone de Vitória tocou. Era Sofia, sua assistente. Vitória, sinto muito por incomodá-la a esta hora, mas descobri algo que você precisa saber, disse Sofia, sua voz carregada de urgência. O que aconteceu, Sofia? Perguntou Vitória, afastando-se um pouco para ter privacidade. É sobre sua irmã, Isabel. Acho que ela teve algo a ver com o desaparecimento de Helena. Vitória sentiu que o chão se movia sob seus pés. O quê? Isso é impossível. Isabel desapareceu pouco depois de Lúcia, de Helena. Isso é o que nos fizeram acreditar, respondeu Sofia. Mas encontrei registros que sugerem que ela esteve vivendo sob um nome falso todos esses anos. E tem mais, Vitória. Acho que ela está de volta à cidade. Nesse momento, a campainha da mansão tocou novamente. Vitória, ainda atordoada pela revelação de Sofia, foi abrir a porta. Seu rosto empalideceu ao ver quem estava do outro lado. Olá, querida irmã, disse Isabel com um sorriso frio. Sentiu minha falta? Vitória ficou sem palavras, enquanto Isabel entrava na mansão como se fosse a dona do lugar. Ao chegar à sala de estar, seus olhos pousaram em Helena. Ah, vejo que a família está reunida, disse com sarcasmo. Que comovente. Helena olhou confusa de Vitória para Isabel, notando a semelhança entre ambas. O que está acontecendo? Quem é ela?
Perguntou. Vitória, recuperando a compostura, respondeu. Helena, esta é Isabel, minha irmã e sua tia. Isabel soltou uma risada amarga. Oh, somos muito mais do que isso, não é verdade, Vitória? Ou você não contou toda a verdade à sua querida filha? Alexandre se levantou, seu rosto uma máscara de preocupação. Isabel, por favor, não faça isso. Fazer o quê? Interveio Helena, sua voz tremendo ligeiramente. O que é que não me contaram? Isabel se aproximou de Helena, estudando seu rosto. Você é idêntica à sua mãe, disse com uma mistura de admiração e ressentimento. A sua verdadeira mãe. Vitória deu um passo à frente, sua voz carregada de emoção. Isabel, por favor, não é o momento. Mas Isabel não parou. Sabe por que você desapareceu, Helena? Porque eu te levei para longe, para protegê-la deles, disse, apontando para Vitória e Alexandre. Helena recuou sobrecarregada. Não entendo. Por que você faria isso? Isabel tomou uma respiração profunda antes de soltar a bomba. Porque eu sou sua verdadeira mãe, Helena. Vitória é sua tia, não sua mãe. Um silêncio sepulcral caiu sobre o cômodo. Helena olhou para Vitória, buscando uma negação, mas só encontrou culpa e dor em seus olhos. É verdade, admitiu Vitória finalmente. Isabel é sua mãe biológica. Mas, Helena, você precisa entender. Eu te amei como se fosse minha desde o momento em que você nasceu. Helena se sentia tonta, como se o mundo inteiro estivesse girando ao seu redor. Por quê? Conseguiu perguntar. Por que toda essa mentira? Isabel foi quem respondeu. Porque Vitória não podia ter filhos. Quando engravidei, ela e Alexandre me convenceram a te dar em adoção, para eles. Disseram que poderiam te dar uma vida melhor. Mas me arrependi, Helena, por isso te levei comigo. E por que me deixou com Marta? Perguntou Helena, as lágrimas correndo por suas bochechas. Porque estavam me perseguindo. Eu não podia mantê-la em segurança comigo, respondeu Isabel, sua voz quebrando pela primeira vez. Vitória se aproximou de Helena, tentando pegar sua mão, mas ela se afastou. Helena, por favor, deixe-me explicar. Mas Helena já não podia ouvir mais. Com um soluço abafado, saiu correndo da mansão, deixando para trás uma família fraturada por segredos e mentiras. Enquanto corria pelas ruas escuras, Helena percebeu que toda a sua vida havia sido uma elaborada rede de enganos. E agora, com a verdade finalmente revelada, ela tinha que decidir quem era realmente e em quem podia confiar. Na mansão, Vitória e Isabel se enfrentavam, anos de ressentimento e segredos vindo à tona. Alexandre, consciente de seu papel em toda essa tragédia, observava em silêncio, sabendo que as consequências de suas ações passadas apenas começavam a se manifestar. E em algum lugar da cidade, Carlos, o pai biológico de Helena, recebia uma ligação misteriosa que prometia revelar ainda mais segredos sobre o passado da família Monteiro. A verdade havia vindo à tona, mas em vez de trazer clareza, só havia semeado mais confusão e dor. A pergunta agora era: esses laços familiares tão danificados pelo engano poderiam ser reparados algum dia? Helena caminhava sem rumo pelas ruas da cidade, sua mente um turbilhão de emoções e pensamentos contraditórios. A chuva começou a cair, misturando-se com suas lágrimas. Sem perceber, seus passos a levaram até a pequena loja onde tudo havia começado. Dentro, Marta a esperava como se soubesse que Helena voltaria ali. Ao ver o estado de sua filha adotiva, Marta a envolveu em um abraço caloroso e reconfortante. "Oh, minha menina", sussurrou Marta. "Sinto muito." Helena desabafou, contando a Marta tudo o que acontecera na mansão Monteiro. Marta ouviu em silêncio, acariciando o cabelo de Helena com ternura. "Helena", disse finalmente Marta, "sei que é difícil, mas você deve ouvir toda a história antes de tomar uma decisão. Às vezes, as coisas não são tão simples quanto parecem." Enquanto isso, na mansão Monteiro, o caos reinava. Vitória e Isabel se enfrentavam em uma acalorada discussão, anos de ressentimento e segredos vindo à tona. "Você a tirou de mim", gritava Isabel. "Ela era minha filha, e você me convenceu de que ela estaria melhor com você." Vitória, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Eu só queria o melhor para Helena. Você era jovem, instável,
Não estava pronta para ser mãe. Alexandre, incapaz de suportar mais, interveio. Chega, todos nós cometemos erros, eu também sou culpado. É hora de Helena saber toda a verdade. Nesse momento, o telefone tocou. Era Carlos com notícias urgentes. Vitória, disse, sua voz carregada de emoção. Descobri algo que muda tudo. Vocês precisam se reunir comigo no escritório imediatamente. 1 hora depois, todos estavam reunidos no escritório da Monteiro Empreendimentos. Vitória, Isabel, Alexandre, Carlos e, após muita insistência de Marta, Helena. Carlos, visivelmente nervoso, começou a falar. Tenho investigado desde que soube a verdade sobre Helena e descobri algo que nenhum de nós sabia. Ele tirou uma pasta e a abriu, revelando documentos antigos e fotografias. Isabel, Vitória, vocês são gêmeas. Um suspiro coletivo encheu o cômodo. Isabel e Vitória se olharam, confusas. Carlos continuou. Seus pais as separaram ao nascer. Vitória foi criada como a herdeira Monteiro, enquanto Isabel foi dada em adoção. Quando se reencontraram na idade adulta, nenhuma sabia a verdade. Helena, que havia permanecido em silêncio, falou pela primeira vez. O que isso significa? Quem é realmente minha mãe? Carlos tomou uma respiração profunda antes de responder. De acordo com os testes de DNA que realizei em segredo, ambas são. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vitória e Isabel se olharam, anos de rivalidade e ressentimento, dando lugar a uma nova compreensão. Como isso é possível? Perguntou Alexandre, quebrando o silêncio. Carlos explicou. É um fenômeno raro chamado superfecundação heteropaternal. Isabel e Vitória engravidaram ao mesmo tempo, de pais diferentes. Mas por serem gêmeas idênticas, geneticamente, ambas são as mães de Helena. Helena se sentou sobrecarregada por essa revelação. Então, tenho 2 mães e 2 pais. Vitória se aproximou de Helena com cautela. Helena, sei que isso é muito para processar, mas quero que saiba que, independentemente da biologia, sempre te amei como minha filha. Isabel, com lágrimas nos olhos, acrescentou. E eu nunca deixei de pensar em você, de me preocupar com você. Quando te levei comigo, realmente acreditava que estava te protegendo. Alexandre, por sua vez, se ajoelhou diante de Helena. Cometi muitos erros, Helena. Deixei que o medo e a ambição nublassem meu julgamento. Mas se você me der a oportunidade, gostaria de tentar ser o pai que sempre deveria ter sido. Carlos, com um sorriso triste, disse, e eu estarei aqui para você, na capacidade que você desejar. Como pai, como amigo, ou simplesmente como alguém que te ama incondicionalmente. Helena olhou ao seu redor, para essas pessoas que, de uma forma ou de outra, eram sua família. Pessoas que haviam cometido erros, que haviam se machucado mutuamente, mas que também haviam amado profundamente. Preciso de tempo, disse finalmente Helena, para processar tudo isso, para entender quem eu sou no meio de toda essa história. Marta, que havia permanecido em silêncio, pegou a mão de Helena. E você terá, minha menina. Todos nós daremos o espaço que você precisar. Vitória e Isabel se olharam, e pela primeira vez em anos não havia hostilidade em seus olhos. Estaremos aqui quando você estiver pronta, disseram em uníssono, surpreendendo a si mesmas. Enquanto Helena saía do escritório, acompanhada por Marta, o resto da família Monteiro ficou para trás, consciente de que este era apenas o começo de um longo caminho em direção à reconciliação e à cura. Lá fora, a chuva havia cessado, e um tímido raio de sol abria caminho entre as nuvens. Helena o tomou como um sinal de esperança. Apesar de toda a dor e confusão, sentia que pela primeira vez em sua vida, realmente conhecia suas origens e tinha a oportunidade de forjar seu próprio caminho. O futuro era incerto, mas Helena sabia uma coisa com certeza. Ela não estava mais sozinha. Tinha uma família complexa e imperfeita, mas uma família afinal. E com o tempo talvez pudessem curar juntos e construir algo bonito a partir dos fragmentos de seu passado compartilhado. 6 meses haviam se passado desde a revelação que abalou os alicerces da família Monteiro. O tempo, como um rio constante, havia fluído trazendo consigo mudanças, reflexões e, pouco a pouco, cura.
Helena se encontrava em seu estúdio de design, um espaço luminoso e criativo que Vitória a havia ajudado a montar em uma ala da mansão Monteiro. Seus dedos se moviam agilmente sobre o papel, dando vida a um novo design. Este vestido era especial. Ela o estava criando para o evento de reconciliação familiar que seria celebrado naquela noite. Uma leve batida na porta interrompeu sua concentração. Era Marta, com uma xícara de chá na mão. "Como vai esse design, minha menina?" perguntou Marta com um sorriso carinhoso. Helena se recostou na cadeira, se espreguiçando. "Acho que já está quase pronto. Quer ver?" Marta se aproximou, admirando o esboço. "É lindo, Helena. Reflete perfeitamente este novo capítulo em sua vida." Helena assentiu, seus olhos brilhando com uma mistura de emoção e nostalgia. "Foram meses intensos, Marta. Às vezes ainda tenho dificuldade em acreditar em tudo o que aconteceu." Marta pegou a mão de Helena entre as suas. "Eu sei, querida. Mas olhe o quanto você chegou longe, o quanto você cresceu. Estou tão orgulhosa de você." Enquanto isso, no jardim da mansão, Vitória e Isabel trabalhavam juntas, preparando a decoração para o jantar familiar. As gêmeas, outrora distanciadas pelo ressentimento e pelos segredos, agora estavam aprendendo a se reconectar e a construir o relacionamento que nunca tiveram. "Você acha que Helena vai gostar?" perguntou Isabel, ajustando um arranjo floral. Vitória sorriu, uma expressão que se tornara mais frequente nos últimos meses. "Tenho certeza que sim. Nossa filha tem um gosto requintado." A palavra "nossa" ainda soava estranha em seus lábios, mas a cada dia se sentia mais natural. Elas haviam decidido, com a bênção de Helena, compartilhar a maternidade, aprendendo a ser uma família pouco convencional, mas cheia de amor. Em outro lado da cidade, Alexandre e Carlos se reuniam em uma cafeteria. Os dois homens, outrora rivais, agora estavam unidos por seu amor por Helena e seu desejo de serem melhores pais. "Nervoso para esta noite?" perguntou Carlos, mexendo seu café. Alexandre assentiu. "Um pouco. Ainda sinto que tenho muito o que compensar." Carlos colocou uma mão sobre o ombro de Alexandre. "Todos cometemos erros, amigo. O importante é que estamos aqui agora, tentando fazer as coisas certas." De volta à mansão, Helena havia terminado seu design e se preparava para o jantar. Enquanto se olhava no espelho, ajustando seu vestido, não pôde evitar pensar no longo caminho que havia percorrido. Os primeiros meses após a revelação haviam sido difíceis. Ela precisara de tempo e espaço para processar tudo, para entender quem era ela no meio dessa complexa rede familiar. Houve momentos de raiva, de confusão, de tristeza profunda, mas também momentos de compreensão, de perdão e, pouco a pouco, de amor renovado. Vitória e Isabel haviam respeitado seu espaço, mas sempre estiveram lá, dispostas a responder perguntas, a oferecer consolo, a reconstruir laços. Alexandre e Carlos, por sua vez, haviam demonstrado com ações seu compromisso de serem os pais que Helena merecia. E Marta, sua âncora na tempestade, nunca se afastara de seu lado, sempre lembrando-a de que o amor verdadeiro transcende o sangue e a genética. O som de carros chegando tirou Helena de seus pensamentos. Era hora da reunião familiar. Ela desceu as escadas com o coração batendo forte. No jardim, iluminado por luzes suaves e velas, sua família a esperava. Vitória e Isabel, as gêmeas que eram suas mães. Alexandre e Carlos, os homens que haviam aprendido a ser seus pais. E Marta, a mulher que sempre fora e sempre seria sua mãe do coração. "Você está linda, filha", disse Vitória, seus olhos brilhando de orgulho. Isabel se aproximou pegando a mão de Helena. "Esse vestido é espetacular. É um dos seus designs?" Helena assentiu, sorrindo. "Sim, eu o desenhei especialmente para esta noite." Alexandre levantou sua taça. "Proponho um brinde", disse, sua voz carregada de emoção. "A Helena, que nos ensinou o verdadeiro significado do perdão e do amor incondicional." "E a família", acrescentou Carlos, "em todas as suas formas e cores." Marta, com lágrimas nos olhos, completou: "Aos novos começos e aos laços que nunca se rompem." Enquanto as taças tilintavam e as risadas enchiam o ar, Helena olhou ao seu redor,
para essas pessoas que formavam sua estranha e bela família. Havia sido um caminho longo e difícil, cheio de reviravoltas inesperadas e verdades dolorosas. Mas aqui estavam eles, juntos, construindo algo novo e precioso a partir dos fragmentos de seu passado. O jantar transcorreu entre anedotas, risadas e planos para o futuro. Helena compartilhou suas ideias para sua próxima coleção de moda, inspirada na história de sua família. Vitória e Isabel falaram sobre um projeto conjunto para ajudar mães jovens, nascido de suas próprias experiências. Alexandre e Carlos discutiram sobre a possibilidade de expandir o negócio familiar, incluindo a linha de design de Helena. À medida que a noite avançava, Helena se viu sentada em um canto tranquilo do jardim, observando sua família interagir. Vitória se aproximou, sentando-se ao seu lado. "Em que está pensando, querida?" perguntou suavemente. Helena sorriu, um sorriso genuíno e cheio de paz. "Em como sou sortuda", respondeu. "Apesar de toda a dor e confusão, tenho mais amor na minha vida do que jamais imaginei ser possível." Vitória pegou a mão de sua filha. "Você nos ensinou muito, Helena, sobre o perdão, sobre a força do amor verdadeiro. Você foi o catalisador para que todos nós nos tornássemos pessoas melhores." Nesse momento, Isabel se juntou a elas, seguida por Alexandre, Carlos e Marta. Juntos observaram como o céu noturno se iluminava com os primeiros raios do amanhecer. "Um novo dia", murmurou Helena. "Um novo começo", acrescentou Isabel. "Para todos nós", completou Alexandre. Enquanto o sol se erguia no horizonte, banhando o jardim com sua luz dourada, a família Monteiro permaneceu unida, suas mãos entrelaçadas, seus corações batendo em uníssono. Eles haviam atravessado a escuridão dos segredos e mentiras, e agora emergiam para a luz da verdade e do amor incondicional. Helena, cercada pelo amor de suas duas mães, seus dois pais e a mulher que a havia criado, soube com certeza que, não importando os desafios que o futuro pudesse trazer, eles enfrentariam juntos cada amanhecer. A história da família Monteiro não havia terminado. Na verdade, estava apenas começando. Mas agora, com a verdade como seu alicerce e o amor como seu guia, estavam prontos para escrever juntos os capítulos mais belos de suas vidas. E assim, sob a luz do novo dia, a família que uma vez esteve fraturada por segredos e mentiras, agora estava unida pelo amor, pela verdade e pela promessa de um futuro brilhante.